Bom dia, irmãos e irmãs, a paz de Jesus, Deus abençoe a todos, tudo bem? Boa tarde, né? Chegamos, então, finalmente na grande Semana Santa, na grande semana que nós vamos celebrar esses grandes mistérios, principais mistérios da vida cristã, né? Já vou falar mais do Domingo de Ramos, mas antes de entrar nisso, eu queria falar de um assunto muito importante para mim, desse tempo que nós estamos vivendo. Eu peço até desculpas de retirar esse tempo da meditação de Santo Afonso, da meditação dos mistérios que nós estamos vivendo, para falar dessa situação que nós vivemos, mas ao mesmo tempo eu sinto o chamado de Deus e a minha consciência impulsionada a fazer essa reflexão, então eu vou fazer. Nós vivemos neste momento, nós estamos num momento em que nós estamos tendo que dedicar muita confiança ao Estado, ao governo, pelas medidas que ele está tendo que tomar, está tendo que ter mais poderes, entrar na vida privada. E vivemos uma situação de crise muito grande, né? Uma situação de epidemia, em que isso acontece, assim, está previsto, né? Existem medidas constitucionais que estão previstas como possíveis em situações dessas, como em situações de guerra também, né? Às vezes uma situação de uma seca muito grande. Mas, então nós estamos nisso. Só que é importante, nós temos uma atenção muito grande em não deixar que nos nossos corações o Estado acabe tomando o lugar de Deus. E isso é uma tendência. Já existe veja, a idolatria é o maior pecado contra Deus, é o pecado contra o primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento. É o primeiro mandamento. E deixar Deus no lugar de Deus. Não nenhuma coisa, nenhuma obra humana no lugar de Deus. No Antigo Testamento, existem vários casos de idolatria. A mais conhecida é do bezerro de ouro, quando Moisés estava voltando com as tábuas da lei, o povo estava adorando o bezerro de ouro. Aquilo foi castigado com a morte de muitos, né? E hoje, assim, nós não fazemos uma idolatria de um bezerro de ouro. Parece tão pueril, tão pobre, tão ignorante, tão primitivo, ultrapassado. Mas nós temos outras idolatrias. Se fala no nosso tempo assim, de uma idolatria do dinheiro. Ter bens, ter dinheiro, ter poder. E é verdade, existe essa idolatria. O de uma idolatria, às vezes, né, um tempo atrás se dizia da televisão, né, porque ela ocupa um lugar muito central na nossa vida. E é verdade, isso acontecia, acontece também. Mas existe uma idolatria muito maior, muito mais sofisticada do que todas essas, que é a idolatria do Estado. E desde o Estado moderno, houve uma série de mudanças sociais, culturais, políticas, que tenderam a favorecer, a preparar um caminho para essa idolatria de Estado. O Estado sempre teve um papel de gerar ordem, de gerar estabilidade para uma sociedade, do ponto de vista da segurança pública, né? Então, uma estabilidade, reprimindo os crimes e condenando os crimes que são a defesa dos valores que aquela sociedade escolhe, através das leis por pessoas votadas e escolhidas por aquela população. Então, defende isso. Ou então, às vezes, era do imperador, enfim, mas se presumia que eram os valores daquela sociedade. Então, internamente, o poder de polícia, o sistema criminal, penitenciário, coíbe a violação desses direitos e desses princípios, desses valores, e dá uma estabilidade para aquele país, para aquela nação.
e externamente defender do inimigo externo, ter um exército para defender, para aquela população ter os seus direitos, a vida, a liberdade, preservados. Mas no Estado moderno, essa concessão de estabilidade ela invade outras áreas. O Estado vai começando a assumir papel da saúde pública, educação pública, previdência. E são coisas boas. Organizar a sociedade, dar estabilidade para a sociedade são coisas boas. Mas existe um perigo. Aonde eu deposito a esperança no meu coração? Ela teria que ser, sempre foi, em Deus. Né? Nós vemos os salmos, não, o Senhor vai cuidar de mim, o Senhor vai me dar, claro, eu vou trabalhar, mas o alimento que vai dar, quem vai dar a fertilidade do solo, quem vai dar a bênção para que a sociedade ande, é o Senhor, é Deus. Cuidado para que daqui a pouco nós não estejamos assim, não, eu coloco a minha esperança no Estado. O Estado vai fazer com que as coisas andem, o Estado vai me dar um salário de desemprego e essa é a minha garantia. Que exista a garantia material é bom. Que eu coloque a minha esperança de coração nisso e não em Deus. Porque daí isso colabora para que eu nem pense em Deus. Eu nem conto com Deus, eu nem conto em voltar para Deus. Já tenho uma organização social estatal que vai me dar os benefícios, que vai me... Né, que tem os direitos e garantias e tal. Eu nem penso mais em Deus. Então, é preciso cuidar isso. E no século XX, nós tivemos a terrível experiência, que em alguns lugares permanece até hoje, dos estados totalitários. E são estados totais, onde o Estado ele controla todos os aspectos da vida privada do cidadão. Não existe associação, não existe clube esportivo, não existe religião, não existe fé, não existe nada, não existe sindicato, não existe nenhum aglomerado urbano, nenhuma associação de pessoas que não seja controlada e dirigida pelo Estado. E a figura desse Estado ela é idolatrada. Nas experiências históricas, essa idolatria esteve encarnada em pessoas, né? Mussolini na Itália, Hitler na Alemanha, Stalin na União Soviética, Mao Tse-tung na China, né? E realmente havia um culto a essas pessoas. Um culto. Elas tinham que ser idolatradas. Eu recomendo, acho muito importante nesses dias, ler o livro, ou é mais fácil ver o filme, agora, né, de uma vez, ver o filme. Ler o livro pode ser com mais tempo. 1984, do George Orwell, que mostra o funcionamento de um Estado totalitário. É uma história muito triste. No filme tem algumas cenas, né, impróprias, assim, né, de nudez, de sexo. Mas é muito importante porque ele vai mostrar, a primeira cena do filme é a população reunida numa espécie de cinema, e aí vão passando as imagens, vão passando as... E aquela população vai sendo levada a adorar, a idolatrar o grande irmão. O grande irmão é uma figura de uma pessoa, ele não é mais uma pessoa real, talvez uma pessoa que tenha existido, mas ele não envelhece nunca, ele não muda nunca. É baseado na figura de Joseph Stalin, da União Soviética, porque o Orwell ele é comunista, mas ele é crítico do regime soviético. E as pessoas... É um culto, não? Se você vê assim, essa é a nossa terra grande, ela existe por causa do partido, do grande irmão, ele dá tudo para nós. Né? Existem os inimigos externos, que nós estamos em guerra, que são maus, mas nós estamos seguros graças ao partido. E as pessoas são levadas a idolatrar. E é um culto, ele tem todos os elementos do culto. Se canta junto, se dá as mãos, como que se reza, se pede pelo grande irmão, se pede pelo partido. E isso acontece, isso aconteceu na época de Stalin. Isso acontece hoje na Coreia do Norte, acontece na China. E uma parte da minha preocupação é porque a China tem comprado meios de comunicação em todo mundo. Em todo mundo as bolsas de valores baixaram. A China aproveitou para comprar isso a preço baixo.
E eu vi propaganda desse tipo em televisão brasileira, agora, neste tempo, falando dos benefícios do Partido Único. Na China, toda atividade cultural, toda atividade social é dirigida pelo Partido Comunista Chinês, mostrando um regime de partido único que é impossível haver oposição, porque é um partido único, como uma coisa boa. E mostrando cenas de idolatria do Estado. Então, muito temor, muita preocupação com isso. É uma coisa que nós devemos estar muito atentos. Bem, neste domingo é o domingo de Ramos, domingo da paixão do Senhor. É um domingo com 2 evangelhos. Né? O evangelho que é cronologicamente do domingo que se está vivendo, do domingo de Ramos, né? Quando Jesus entra gloriosamente em Jerusalém, é recebido com hosanas, com salvos, com os ramos, as pessoas tirando as roupas e colocando para que ele passe com o burrinho por cima. E depois nós vamos ter o evangelho da paixão, né? da entrega de Jesus à morte. Precisaria haver... O dia da paixão é a Sexta-feira Santa, em que nós não temos uma Santa Missa, justamente porque é o dia da paixão. É o único dia do ano que não tem Santa Missa. Da celebração da paixão, até com a distribuição da Sagrada Comunhão, mas não tem consagração, não tem missa. Então era necessário que houvesse uma missa solene com a celebração da paixão. Então a celebração é deste domingo da paixão, que é o domingo de Ramos e domingo da paixão, com os 2 evangelhos. E Santo Afonso ele vai falar dessa dicotomia, né? Como aquele povo que estava recebendo Jesus com ramos de oliveira gloriosamente em 5 dias passa a estar dizendo: crucifica-o, fora com ele, é réu de morte. Está escolhendo soltar o homicida Barrabás e não o próprio Jesus. Depois de ver Jesus açoitado, todo ensanguentado, talvez ele chegasse a falecer daquelas feridas que ele já estava, talvez ele já não suportasse, naquela época, fosse pegar uma infecção e morrer. Não, chega, esse cara já apanhou demais, tá bom, deixa só. Não, crucificam. A voluptuosidade do nosso coração, como ele é volúvel. E nós somos assim. Quando estamos bem, quando estamos mal, às vezes buscamos a Deus com confiança e às vezes o atormentamos com o nosso pecado, deixamos de confiar nele. E queria só lembrar que às vezes nós fazemos isso pelo atendimento das nossas necessidades, porque aquele povo tinha expectativas equivocadas, talvez, para Jesus. Que Jesus fosse trazer soluções políticas, econômicas, sociais, né? Aquela questão de fazer o milagre de multiplicar os pães, e aí não tem mais falta. Não foi para isso que o Senhor veio. Não foi para o bem material, não foi para a solução desses problemas. Ele veio para nos trazer a salvação eterna. Ele veio para nos salvar nosso ser diante do pecado e nos dar a vida eterna. Claro, se nós podemos ter o máximo de benesses nesse mundo, o máximo de conforto possível, melhor. Mas não é para isso que ele veio. Então vamos à meditação de Santo Afonso. Vamos proceder à leitura com ele. No domingo da paixão. Domingo de Ramos, domingo da paixão. Começa com um trecho. Eis que o teu rei aí vem, a ti cheio de mansidão, montado sobre uma jumenta e um jumentinho, filho do que está sob o jugo. Mateus 21, 5. Estando próximo o tempo da paixão, o nosso Redentor
parte de Betânia, onde ele estava com Marta, Maria e Lázaro, para fazer a sua entrada em Jerusalém. Contemplemos a humildade de Jesus Cristo, que, sendo o Rei do céu, quer entrar naquela cidade montado numa jumenta. Ó Jerusalém, eis que o teu rei aí vem humilde e manso. Não temas que ele venha para reinar sobre ti, ou apossar-te de tuas riquezas, porquanto vem a ti cheio de amor e piedade, para te salvar e dar-te a vida pela sua morte. Entretanto, os habitantes da cidade, que havia tempos o veneravam por causa dos seus milagres, foram-lhe ao encontro. Uns estendem seus mantos na estrada por onde passa, outros juntam o caminho em honra de Jesus com ramos de árvore. Oh, quem teria dito que o mesmo Senhor, acolhido agora com tanta demonstração de veneração, havia de passar por ali dentro em poucos dias, como réu condenado à morte, com a cruz em seus ombros. Meu amado Jesus, quisestes fazer a vossa entrada tão gloriosa, a fim de que a vossa paixão e morte fosse tanto mais ignominiosa, quanto maior foi a honra então recebida. A cidade ingrata em poucos dias trocará os louvores que agora vos tributa por injúrias e maldições. Hoje cantam, glória a vós, filho de Davi, sede sempre bendito, porque vindes para o nosso bem em nome do Senhor. E depois levantarão a voz bradando, tira-o, crucifica-o. Hoje tiram os próprios vestidos, então tirarão os vossos, para vos açoitar e crucificar. Hoje cortam ramos e estendem-no debaixo de vossos pés, então tomarão os ramos de espinheiro, para vos ferir a cabeça. Hoje bendizem-vos, depois hão de acumular-vos de contumélias e blasfêmias. Minha alma, chega-te a Jesus e dize-lhe com afeto e gratidão, bendito o que vem em nome do Senhor. Refere depois o evangelista que Jesus, chegando perto da infeliz cidade de Jerusalém, ao vê-la sobre ela, chorou, pensando na sua ingratidão e próxima ruína. Ah, meu Senhor, chorastes então sobre Jerusalém, mas chorastes também sobre a minha ingratidão e perdição. Chorastes ao ver a ruína que eu a mim mesmo causava, expulsando-vos de minha alma e obrigando-vos a condenar-me ao inferno. Peço-vos que deixai que eu chore, para que a mim compete, pois a mim compete chorar ao lembrar-me da injúria que vos fiz, ofendendo-vos. Pai eterno, pelas lágrimas que vosso Filho então derramou por mim, dai-me a dor dos meus pecados. Já que os detesto mais que qualquer outro mal e resolvido estou a amar-vos para o futuro, de todo o coração. Depois que Jesus entrou em Jerusalém e se fatigou o dia todo na pregação e na cura dos enfermos, quando chegou a noite, não houve quem o convidasse a descansar em sua casa. Pelo que se viu obrigado a voltar para Betânia. Santa Teresa, considerando certa vez, num domingo de Ramos, naquela descortesia para com seu divino esposo, convidou-o humildemente a vir hospedar-se em seu pobre peito. Agradou-se o Senhor do convite de sua esposa predileta, que ao receber a sagrada hóstia, afigurava-se a santa que tinha na boca cheia de sangue vivo, e ao mesmo tempo gozava de uma doçura paradisíaca. Também tu, meu irmão, dirige a Jesus, especialmente quando te aproximas da Santa Comunhão, o convite que vem a hospedar-te em tua alma, a fim de não sofrer mais. E agora roga a Deus, tendo Ele feito nosso Senhor tomar a carne e sofrer a morte da cruz, para dar ao gênero humano um exemplo de humildade para imitar-te, conceda a graça de aproveitar os documentos de sua paciência e de alcançar a glória da ressurreição. Recomenda-te também a intercessão da Virgem Maria. Santo Afonso não faz uma oração aqui, como fez todas as meditações anteriores. E eu também, como já me passei no tempo, não vou fazer
convido que você faça a sua. Se entregando ao Senhor, recomendando-se a Maria Santíssima, buscando a conversão e o amor. Amanhã nós voltamos. A partir de amanhã serão 2 meditações por dia, né? De Santo Afonso. E eu vou tentar não entrar em outros assuntos para nós nos centrarmos nessas meditações. Amém? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe e até amanhã.